Olá, boa noite a todos. Estou esperando aí o pessoal chegar para a gente conversar hoje sobre um tema bem importante. Assim, eu tô bem feliz que a gente teve a oportunidade de conversar sobre esse tema hoje. Hoje é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, né? Então a gente está aí na semana da ENEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira, né, que é promovida pelo Banco Central, junto com a CVM, uma série de outros órgãos que se uniram para falar de educação financeira no Brasil. A Semana Nacional de Educação Financeira normalmente acontece no mês de maio, e este ano especificamente a Semana Nacional da Educação Financeira, em função da pandemia, das restrições de circulação que a gente tinha no mês de maio, ela foi transferida agora para novembro. O que eu achei muito bom, porque se a gente pensar em todas as coisas que acontecem no final do ano, compras de Natal, Black Friday, ter uma semana de educação financeira preparando as pessoas para isso é muito bacana. Entre todas as possibilidades de tema que a gente tinha para trabalhar nessa Semana Nacional de Educação Financeira, eu escolhi um tema que eu tenho uma atenção muito grande por ele, que ele se refere à questão da eliminação da violência contra a mulher, né? Hoje, dia 25 de novembro, é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. Esse dia ele foi designado pela ONU em 1999, então a gente está falando aí de 20 anos que esse tema vem sendo tratado. E esse dia foi escolhido em homenagem às irmãs Mirabal. São três irmãs da República Dominicana que durante a época lá da ditadura na República Dominicana, elas foram assassinadas pelo governo ditador, né, pelo exército, enquanto elas estavam buscando por justiça e por liberdade, inclusive de familiares delas. Né? Então elas sofreram a violência. Então a gente também passou, né, pela ditadura no Brasil, e a gente sabe também quantas mulheres, quantas esposas, as filhas das pessoas que lutaram pela nossa liberdade durante o período da ditadura foram também, sofreram muita violência. Então a mulher é sempre vítima de muita violência. Como é um tema bem complexo e ele não passa só pela questão financeira, eu convidei a Lara Siqueiros. Daqui a pouco eu falo oi, eu tô vendo que já tem bastante gente aqui com a gente. Eu vou chamar a Lara para entrar com a gente aqui. E ela vai se apresentar. A Lara Siqueiros é psicóloga. Eu achei que hoje o tema valia aí uma conversa com alguém com esse conhecimento técnico aí, que pudesse nos ajudar a conversar sobre esse assunto, tá bom? Lara, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Se apresenta aí para o pessoal. Oi, Jana, boa noite, tudo bem? Boa Boa noite a noite, tudo bem? todos, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre isso. É tão interessante porque são assuntos tão recentes, então, o quanto a mulher, né, qual o espaço dessa mulher hoje na sociedade, enfim, e o dinheiro, né? Então, a princípio, a gente ainda tem socialmente, né, mulher e dinheiro são coisas que têm um sentido pejorativo até o momento, né? E a gente precisa desconstruir isso, né? E fazer aí uma associação, né, saudável, enfim, com a independência mesmo da mulher e que também vai ajudá-la no processo de independência, enfim, e de se libertar muitas vezes de relacionamentos que são abusivos e tudo mais. E a gente vai falar sobre isso. Então, tá Né? bom. Só para situar, eu conheci a Lara numa roda de conversa só de mulheres, em que a gente falava, a Centauro tem um encontro de mulheres que se chama Elas Movem Elas, em que as mulheres batem papo sobre assuntos diversos. E a Lara foi como mediadora de uma dessas conversas, em que a gente foi falar de saúde financeira e o papel da mulher. E nessa conversa, que foi agora em outubro, o assunto da violência, se quando a mulher tem independência financeira, ela está menos suscetível à violência, surgiu. E aí já era um tema que eu queria trabalhar no mês de novembro, nesse dia, e conversando com a Lara, ela aceitou o convite, eu agradeço muito, viu, Lara?
Ai, obrigada, Jana. Foi bem bacana mesmo a nossa conversa, na roda de conversa das mulheres, entre tantos outros temas que a gente também trabalhou, né, dentro da Centauro. Enfim, é um projeto ainda que também nós vamos retomar, né, daqui a pouco, com vários outros temas, mas a gente, de fato, ter essa troca, né, o que que outras mulheres pensam, o que que elas vivem, o que que acontece, como que a gente se fortalece, né, e traz umas para as outras apoio, recurso, né, e você contribuiu bastante aquele dia, né, trazendo um pouco dessa questão financeira, né, para que a gente pudesse pensar mais sobre isso, além das questões emocionais e psicológicas envolvidas que a gente falou, tem as questões também, né, como que a gente pode organizar isso, como que a gente pode planejar, o que que a gente precisa para ter essa independência financeira, né, e que vai trazer para a gente esse bem-estar, né, então liberdade de escolha, então foi bem bacana. Legal. Para a gente aquecer aqui os tambores, vamos dizer assim, gente, ó, quem tiver perguntas e dúvidas sobre esse assunto, pode ir mandando. Quem quiser fazer qualquer interação, manda no chat que a gente está acompanhando para responder, tá? Eu falo que toda vez que eu trago alguém para uma live, eu aproveito para fazer um monte de pergunta, de dúvida que eu tenho. Então, aproveitem também que é a oportunidade que a gente tem de conhecer mais sobre o assunto com pessoas que têm tanto conhecimento, e a Lara tem bastante conhecimento e bastante sensibilidade para falar do assunto. Só para a gente aquecer aqui os tambores, alguns dados sobre a violência no Brasil, os principais dados, né? Hoje, no Brasil, a principal causa de mulheres que morrem é por assassinato, é feminicídio, né? Então, causas não naturais, a segunda causa é feminicídio, ou seja, a mulher foi assassinada por algum motivo de ciúmes, de alguma coisa que gerou esse ato contra ela, e ele está muito ligado a pessoas muito próximas, ao companheiro e, às vezes, outras pessoas da família. Uma coisa que me deixou chocada foi que a cada 7 segundos, não é 7 minutos nem 7 horas, a cada 7 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Então, a gente está aqui conversando há 5 minutos, nesses 5 minutos, mais de 40 mulheres já sofreram algum tipo de violência, só enquanto a gente está aqui se apresentando. Então, assim, é um tema urgente e que a gente precisa falar dele. Só que aí tem uma questão, né? Que a gente está falando de violência física. O que você acha que leva, Lara, uma pessoa que tem, às vezes, até um bom nível de escolaridade, não está naquele falar, a pessoa está sofrendo isso porque ela não tem opção. O que leva a pessoa a ficar num relacionamento em que ela sofre a violência física? Vamos começar a falar da violência física, até porque tem outros tipos de violência também envolvido, né? Sim, sim, tem. Tá, então a gente pode pensar aqui em algumas questões, né? Quando a gente está falando desse tipo de relacionamento, talvez a gente esteja falando de mulheres, né? Que têm uma fragilidade emocional, né? Um vazio emocional, uma dependência emocional, né? Que é como a gente entende isso, né? Então ela acredita, né? Que ela precisa desse homem, ainda que seja através dessas situações abusivas, que são destrutivas, que causam sofrimento, né? Ela entende, por algum motivo, que tem ali ainda alguma possibilidade que ela precise, né? E aí a gente tem, né, dois cenários, assim, a gente tem muitas vezes as mulheres que têm independência financeira, então elas trabalham, né? Mas elas têm uma dependência emocional, né? Então, elas estão aí nos seus trabalhos, mas elas estão sempre inseguras, elas estão sentindo medo, elas ficam estagnadas nas suas profissões, porque elas não conseguem, né, passar por isso, né, e ultrapassar essa barreira emocional para se apropriar, né, se sentir segura, se sentir bem no seu lugar, né, e conseguir se desenvolver, né. E aí elas ficam aí, então, não se desenvolvendo, ficam em relacionamento do qual elas acham que são dependentes emocionalmente, e a gente tem também, né, uma outra parcela de mulheres que tem as duas dependências, né? Então aí a gente tem também esse caso complexo, que muitas vezes ela está tão fragilizada emocionalmente que ela também não consegue ter o seu trabalho, né, ter a sua vida e vive em função ali daquela família, daquele relacionamento, enfim. E Então, ela entra geralmente num a gente está ciclo que ela falando não consegue sair, seria isso? porque, né, quanto mais
medo e insegurança, mais presa eu fico, né? E o Tá. que a gente percebe em alguns relacionamentos abusivos, enfim, né, que os homens acabam usando disso, né? Então, quanto mais eu te deixo insegura, mais eu te coloco medo, né? Mais você fica presa a mim, né? Mais você acha que precisa de mim. Eu estava lendo, É, inclusive, que tem, além do homem que é violento, ele tem o papel do agressor, vamos dizer assim, do inimigo, mas também é ele que cuida dela depois que ele agride. E aí ela isso aí. sente que ela foi cuidada. Então, como que isso acontece mesmo? Faz sentido essa situação que eu estou relatando aqui, que eu li, né? Então, eu andei pesquisando, eu li, eu falei, eu tenho que perguntar Uhum. o que está por trás desse comportamento. Sim, sim. Faz sentido porque tem uma maneira sutil de controle, né? Que muitas vezes é através do medo, né? Então, se eu te deixo insegura e te deixo com medo, é uma maneira de controle, de manipulação, né? E aí, às vezes, de uma maneira sutil e indireta, né? Sem agressão física. Então, eu faço você acreditar, né? Que você não é capaz, que você não é boa o suficiente, enfim, e você fica presa, né? A esse relacionamento. E aí, é como se é, ele te coloca medo e depois te vende a segurança, sabe? Então, assim, ó, Entendi. tá vendo? Só comigo você tá segura, né? Só comigo você tá bem. Eu te dou aqui as coisas que você precisa, né? Você não consegue sozinha, né? Então tem, né, muitas vezes essa situação e isso confunde, né? E as mulheres ficam Tá. confusas porque elas veem algum benefício, né? Então, não, mas ele tem um lado bom, né? Mas ele me dá sim alguma Ela coisa e por fica isso que é tão procurando justificativa, conflituoso. né? É. Lara, É, deixa eu só te pedir um favor. O pessoal está tá, relatando aqui que seu áudio está dando um pouquinho de eco. Então, eu não sei se você tá. tirar um fone ou não. Vamos ver se melhora. Você quer falar alguma coisa? A gente já pede para o pessoal contar para a gente se melhorou aí o áudio. Vamos Melhorou? lá. Melhorou, pessoal? Ajuda a gente aí, que para mim estava bom já antes. E eu recebi 2 avisinhos aqui de que o áudio estava dando eco. Melhorou, gente? Vamos lá. Deixa a Lara continuar e vocês me contam. Tá. Se tiver ruim, vocês me avisam que eu tento colocar o fone de novo. Tá? A gente coloca. É, Você pode tentar colocar só um fone, às vezes melhora, tá? não melhorou para mim, estava bom. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então a gente vai continuar conversando. A Carla Cárcia Leal, né? Ela colocou aqui que, bem na linha do que você está falando mesmo, que às vezes o agressor fala, você não vai conseguir ninguém que te ame como eu. Então ela acha que aquela pessoa é a que tem mais condição de dar amor para ela ali, né? Exatamente. Talvez pela história de vida, enfim, né, ela não tenha suporte, não tenha apoio, não tenha uma estrutura familiar, né, então às vezes já vem essa fragilidade emocional, né, e ela se apega a esse homem, né, como sendo aí uma possibilidade melhor de vida, né, mas ele também tem aí as suas questões, os seus adoecimentos, né, e aí junta com essa fragilidade, né, com esse adoecimento emocional que muitas vezes ela também carrega, né, e aí eles ficam nessa relação de dependência um do outro, né, que aí é mais pela dor, né, do que pelo amor, enfim. E aí ela se mantém, né? O histórico familiar tem a ver com isso, assim, a forma como ela viveu a infância ou as relações que ela teve como exemplo de relacionamentos também influenciam, Lara? Geralmente, a gente para isso, não é? Geralmente a gente vai se deparar com uma estrutura, né? Quando a gente fala o que eu preciso para me sentir seguro, né? Isso já vem de uma construção familiar, de história de vida, né? Então, geralmente, quando a gente vai a fundo, né, entender essa história, vai ter aí, né, algumas situações, algumas relações que tem uma autoestima muito baixa, né? Ela sempre se sente insegura, sente sozinha, né? Então a família tem aí muitas vezes faltou, né, uma figura, até colocaram aqui, né, essa figura do pai, do protetor, muitas mulheres associam isso, né? Então, inconscientemente, elas não se dão conta que elas estão procurando proteção, e não o marido, né? Tá. E aí esse Nessa homem vem para fazer isso.
Tá, então tá bom. O que que acontece? Eu imagino que talvez essa falta também de acesso, né, a tratamentos psicológicos, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem um entendimento de que toda vez que você vai fazer um tratamento emocional ou psicológico, que você vai procurar um psicólogo, é porque você tem problemas psiquiátricos sérios, né? A gente não sabe separar o que é emocional do que é psiquiátrico. Que eu queria, como que a gente trabalha isso com as pessoas? Tem essa questão da cultura do brasileiro de achar que o tratamento com psicólogo é para quem sofre de distúrbios muito graves, ou a vergonha de dizer que faz um tratamento psicológico. Você acha que isso interfere? Eu só vou te pedir um pouquinho. As pessoas estão dizendo que está dando, que sem o fone piorou. Então a gente vai tentar manter com fone. Vê se você usa um fone só, que eu acho que talvez melhore. O fone que sai o áudiozinho assim, ó, ficar Isso. Tá Tá, bom? tô só desse lado aqui. Vamos ver se melhora. Vamos. Conta pra gente essa questão essa questão que eu falei, do medo que as pessoas têm de procurar um psicólogo. Porque eu acho que à medida que a gente tem alguma trava emocional do passado ou da infância, e eu até, minhas irmãs acho que tem algumas aqui, elas vão poder confirmar, nós temos um histórico familiar de violência doméstica. Quando eu era criança, até meus 12, 10, 11 anos, meu pai era alcoólatra e, em função do alcoolismo, a gente viveu cenas de violência domésticas bem graves em casa. Graças a Deus a gente teve a oportunidade dele tratar a doença, porque na verdade o doente era ele e a gente estava ficando doente junto, né? Porque a família fica doente por causa da outra doença. E Sim. aí a gente conseguiu recuperar esse relacionamento familiar e tudo mais. Então eu imagino que outras pessoas também tenham passado por isso que a gente passou, né? Por outro lado, a gente teve uma mãe que foi muito forte, muito guerreira para sustentar toda aquela situação e proteger a gente da maneira que ela pôde. E eu tive a oportunidade de fazer tratamento psicológico. Eu faço tratamento psicológico há 10 anos, gente. Se eu puder, eu vou continuar fazendo o resto da minha vida. Por quê? É onde a gente encontra uma oportunidade de falar daquelas dores mais profundas e de tratá-las, né? Porque elas existem, elas estão lá e elas merecem ser cuidadas, né? Então, por que é tão difícil para o brasileiro aceitar que ir ao psicólogo é bom e que é como um tratamento estético, né? Só que a gente está cuidando da alma aí, do espírito e da mente. Tá. As pessoas ainda associam o psicólogo à doença, né, e à loucura, né, então é muito difícil as pessoas entenderem que a gente está falando de saúde, a gente está falando de cuidado, né, então se eu estou o tempo todo sentindo, pensando, me relacionando, por que eu não cuido disso, né, e as pessoas, elas tendem a buscar essa ajuda quando elas estão doentes, né, e aí isso reforça o estigma de que o psicólogo está doente, né? Então, não necessariamente, né, a gente precisa cuidar das nossas emoções, a gente precisa se fortalecer emocionalmente, né? E aí a gente tem esse suporte de apoio do outro, para que a gente entenda que questões são essas que eu carrego, como que eu aprendo a lidar com isso, como que eu resolvo essas questões para seguir em frente e poder escolher a minha vida. O que você está falando, sabe, Janaína, muitas pessoas, elas ficam como consequência da sua história, né? Elas não conseguem resolver a sua história e escolher a sua vida, né, daí por diante, né? Elas ficam a vida toda como efeito daquilo que aconteceu com elas, né? E aí elas ficam num ciclo repetitivo de sofrimento, né? Sem perceber, ou sem se dar conta, ou sem conseguir sair disso. É interessante, né? Um outro aspecto que eu vi nas pesquisas que eu fiz também, Lara, foi dos outros tipos de violência que as mulheres sofrem e nem percebem. Porque a violência física, ela é muito fácil de você identificar, né? Vamos dizer assim, ela é muito tangível. Só que existem outros tipos de violência que eu vi no estudo que eu fiz, que é a violência emocional, a violência moral, a violência sexual. A pessoa fala, mas ela é casada, ela namora, ela está sofrendo violência sexual. Então, que a gente trabalhasse isso também. Tem uma outra violência que é a patrimonial, mas quando a gente for falar da parte financeira, como a mulher se fortalece financeiramente para lidar com isso, aí a gente fala da violência patrimonial. Mas fala um pouquinho para a gente sobre outros tipos de violência, sabe? Quando ela recebe recadinhos indiretos aí, e que isso se configura aí como uma violência também, psicológica ou moral. Tá. Então, a gente tem essas outras maneiras indiretas, né, que é de desvalorizar, que é de desrespeitar,
que é invadir o espaço do outro, né, de maneira abusiva, de maneira inadequada. Então, tudo aquilo que eu E aí faço com fala que o é por outro que não é ciúmes, né? acordado, né? Exatamente, fala que está cuidando, né? Então, isso a gente precisa tomar cuidado. É muito interessante quando a gente está falando especificamente de trabalho, da mulher e do homem. É muito interessante que a mulher, ela não questiona o trabalho do homem, né? Então, o homem trabalha e está tudo certo, e ela não questiona as coisas que ele faz, né, em relação a isso. Diferente, né, o contrário, né, o homem questiona, o que você faz no trabalho? Você não faz isso certo, você não sabe isso, né, por que você vai fazer aquilo? Ele invade o tempo todo esse espaço, né, como uma maneira de desvalorizar, de E respeitar, isso é um né, tipo de violência também, né? É uma violência também, psicológica ou moral, né? também, sim. A Né, e a Vanessa está sexual, perguntando. né, aquilo que, sem consentimento, né, então assim, aquilo que eu não tô bem, que eu não tô afim, né, quando eu faço alguma coisa que é de uso só para uma pessoa, né, eu já estou violando, né, a privacidade, o respeito com o outro. E isso vai enfraquecendo o lado emocional da mulher, com certeza, porque ela foi invadida, né? Certamente, Mesmo que certamente. seja num relacionamento socialmente, que as pessoas digam que é um relacionamento, é um casamento, ou um namoro, ou um noivado, ela ainda assim pode sofrer. Eu reparo muito a questão da música, né? Às vezes eu escuto umas letras de música que eu escuto as mulheres cantando na maior altura, como se eu vou arrumar um homem que vai me obrigar a fazer isso ou aquilo, e aquilo parece vir um hino na vida das mulheres, né? Tem mulheres que cantam como se fossem hinos, né? Como que é essa questão da representação social dessa submissão da mulher ainda no século XXI e com músicas que são ditas modernas? Isso também interfere nessa questão, Lara? Tá. Eu acho que ainda tem essa construção social. O homem tem muita dificuldade de aceitar que a mulher, né, hoje vive em pé de igualdade, né? Não é ele mais que é responsável, como a gente tinha até pouquíssimo tempo atrás. Tão pouco tempo atrás os homens eram responsáveis pelas suas mulheres, né? O que elas podiam, o que elas não podiam, enfim. E aí eles estão com muita dificuldade, talvez isso diz para mim um pouco desse aumento, dessa violência, dessa agressividade, né? O quanto eu não aceito esse lugar, né? E Eu essa preciso que mudança você da viva, sociedade, né? 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 Então, assim, eu preciso que essa mulher continue vivendo em função a mim. Eu não aceito Ela que você pode trabalhar, seja. ela pode ter dinheiro, mas ela tem que continuar submissa, é isso? Exatamente, né? Então eu usufruo de uma parte disso, porque de alguma maneira, o que aconteceu? A gente tinha essa divisão de tarefas. O homem trabalhava, sustentava a casa, a mulher cuidava da casa e dos filhos, né? Agora as mulheres acumularam tarefas. A gente divide igualmente financeiramente, mas a gente continua responsável pela casa, pelos filhos, pelo marido, né? O marido não quer dividir essas tarefas que era da mulher, né? Então ele reduziu as tarefas. É Né? verdade. Ele ficou com menos responsabilidade e a gente ficou com muito mais. E a gente ainda se sente incapaz, ainda se sente aí tentando, né, procurar o nosso lugar. E eles colocam muitas vezes isso pra gente, né? Ó, na casa não tá arrumada, você chegou agora, não tem janta pronta, né? Eu E a tô mulher rindo se aqui que o sente Natal de falou que fato, né? o Natal falou que na casa dele ele que é o submisso. E é mesmo, a Viviane que dá as ordens lá. É isso aí, né? A mulherada tem que colocar os homens aí, né? Tem que fazer isso, né? Trazer essa Igualmente. igualdade, né? A Vanessa fez uma pergunta bem interessante, Lara, que ela falou assim, Lara, tem alguma dica sobre como abordar... Eu tô lendo aqui do lado, tá, gente? Por isso que eu tô olhando aqui do ladinho. Tem alguma dica sobre como abordar isso entre amigas? Ela falou que já aconteceu de em conversa entre amigas, ela dá toques, assim, sobre comportamentos abusivos do namorado ou do marido, e aí depois a amiga se fechou e não fala mais do assunto. Então, como que a gente pode tratar isso entre amigas? Quando a gente percebe que uma amiga está passando por isso, tem alguma dica para abordar? Qual que é o melhor caminho aí para a gente ajudar essa amiga? Tá. Isso é bem complexo porque muitas vezes essa mulher ainda, ela não reconhece, ela ainda não percebe, ou ela ainda não conseguiu, né, fazer frente a isso, não conseguiu se fortalecer para falar sobre isso e para tentar resolver de alguma maneira, né? Então, as abordagens, elas precisam ser indiretas e sutis, porque senão ela vai se fechar cada vez mais, né, de que assim, não, né, eu não vou abrir isso nesse momento. Mas indiretamente a gente pode dar exemplo,
de outra situação, de Entendi. amigas. Contar histórias Então, que levem para aquela história da pessoa. para que ela comece a refletir. Quando você fala, você está vivendo isso, a pessoa se fecha, né, Tá. imediatamente, não, né? Quando eu falo indiretamente, ela começa a pensar sobre aquilo e a perceber, né, quais os caminhos que talvez ela tenha, né, que fazer. Tá. É como se ela associasse, quando eu conto a história de alguém, ela lembra da história dela e vê que aquelas histórias têm similaridades e que talvez ela também possa estar passando por aquilo. Porque primeiro ela vai falar que talvez ela esteja, né? Provavelmente ela não vai assumir de cara, né? Exato, é. E aí, se for muito amiga e se tiver muita intimidade, a gente sempre pode se colocar assim, ó, né, eu percebo algumas coisas, eu não sei como você tá, se você tá bem, mas eu tô aqui, né, o que você decidir, o que você precisar, você pode falar comigo, né, e juntas a gente vai encontrar um caminho. Eu vi um vídeo que estava circulando na internet há um tempo, ainda deve estar, de uma mulher já na pandemia, porque a gente tem aí um histórico que na pandemia os casos de violência contra a mulher aumentaram muito, porque está todo mundo dentro de casa, e essa relação muito intensa dentro de casa, já com um companheiro violento, fez intensificar algumas situações de violência. E aí foi gravado um vídeo, acho que a Secretaria de Proteção da Mulher, algum órgão que fez esse material, alguma ONG, em que a mulher ela combina com a amiga para numa reunião de trabalho ela chama a amiga no chat, na reunião de trabalho no privado e conta que ela está sofrendo violência doméstica e pede para chamar a polícia. E aí a polícia Uhum. chega e ela é liberada ali daquele cativeiro que ela estava vivendo. Então a gente precisa reconhecer essa rede de cuidados que a gente tem, né? Eu até Uhum. levantei que as mulheres precisam saber que elas têm uma rede de cuidados. Hoje no Brasil tem o número 180, que eu acho que é onde as mulheres podem ligar É, e pedir atendimento. 180, sim. Né? A Uhum. rede 180 é uma forma de você buscar atendimento. Muitas vezes, numa primeira ligação, a pessoa não vai conseguir ainda sair de casa, mas só você saber que existe um lugar que apoia, eu acho que já é bacana. Tem muitas ONGs de Uhum. direitos humanos e o próprio Ministério Público, que faz um trabalho muito grande de apoio e de acolhimento das mulheres para um trabalho de sustentar essa mulher para que ela saia dessa situação de violência que ela está vivendo. Então, se a gente lembrar que existe uma rede disponível aí e que é bacana que a gente use para que a gente não fique passando por essas situações, né? Exato. Não é porque elas acham que elas vão ficar numa situação de mais desamparo ainda do que elas já estão. É como se assim eu fosse ficar numa Tem uma situação pior vergonha, né? sozinha. Exatamente, né? E aí, né, quando os homens têm esse perfil, eles se aproveitam disso, né? E eles sabem, né, Porque que podem sabem, usar né? isso, né? Sabem, né? Então, é importante. Eu até ia perguntar para você, assim, né? O que você acha que a gente falou um pouquinho, né, o quanto a gente precisa se fortalecer, e isso pode ser aos poucos. Primeiro eu preciso identificar isso, né, preciso buscar essas redes, e ir me fortalecendo e planejando isso para que eu me sinta segura e possa seguir a minha vida, né. Mas como que talvez financeiramente, né, eu consigo começar, sabe? Eu consigo me apropriar disso, dessa responsabilidade, para que eu possa viver independente financeiramente. E isso dá mais autonomia, né? Então vamos pensar em algumas coisas que a mulher pode fazer para isso. Antes de eu começar a Uhum. falar, tem um tipo de violência que também as mulheres sofrem muito e muitas não assumem, que é a violência patrimonial. São mulheres que têm um bom poder aquisitivo, um bom emprego, às vezes têm bastante bens, elas começam a namorar com homens que se aproveitam, que se casam ou namoram com elas só para aproveitar financeiramente delas, e muitas perdem bens mesmo, perdem dinheiro, emprestam cartão de crédito, e quando ela vai ver, ela tá sem dinheiro ou endividada. Muitas nem têm dinheiro, mas o namorado ou o marido usa o cartão e ela fica endividada por causa disso. Então, essa questão da violência patrimonial também existe. E muitas mulheres não contam porque elas têm vergonha de dizer que elas foram enganadas. Então a gente precisa denunciar, porque se a pessoa fez com a gente, ele vai fazer com outra pessoa também. Isso é estelionato e precisa ser tratado judicialmente, né? Então a mulher tem que buscar meios aí Uhum. de se resguardar.
Tá? Então, a questão da violência patrimonial também existe, muitas mulheres passam por isso. Vindo aqui para o que a Lara perguntou, né, como as mulheres podem se fortalecer financeiramente para não viver um relacionamento abusivo, eu vou dar aqui algumas dicas, né? Assim, e algumas delas eu aprendi estudando, outras eu lembro da minha mãe fazendo. A minha mãe fazia uma reserva de emergência, ela guardava dinheiro escondido, era só meu pai que trabalhava, mas quando precisava comprar as coisas, ela tirava um pouco do dinheiro e guardava para uma situação que ela precisasse sair rápido com a gente. Então, olha como ela já tinha entendimento de que ela precisava do dinheiro para que ela tivesse liberdade. Então, criar uma reserva. Então, acho que toda mulher precisa ter uma reserva, porque se ela tiver que fazer uma escolha de sair de um relacionamento abusivo, ela pode fazer isso rápido, porque ela está financeiramente preparada para isso. Né? Além que, se possível, ela ter uma rede de apoio da família, isso também é importante. Muitas vezes também aceitar viver num padrão de vida inferior ao que ela vive no casamento. Eu já atendi muitas mulheres que queriam sair de um relacionamento abusivo, mas como elas tinham um status, um conforto muito grande, roupas de marca, conseguia sair para bons restaurantes, né? Ela tinha um padrão de vida alto, ela pensava, eu acho que ela pensava se ela deveria ou não sair, porque aquele padrão de vida dela alto mantinha ela no relacionamento. Então, a gente não está falando aí de mulheres que não tinham condições. Ela até teria, mas ela perderia padrão de vida. Então, uma segunda dica é aceitar que o padrão de vida inferior pode trazer mais valor para sua vida. Talvez você não vai ter mais as roupas de marca, mas você vai ter uma paz que não tem preço. Então, talvez essa escolha aí de aceitar que a gente não precisa, né, disso, né? Outras aconteciam também, Lara, de dizer para mim que elas não vão sair porque o marido tem uma condição, ganha mais do que elas, e elas precisavam manter a escola dos filhos, para manter uma vida boa para os filhos, elas deveriam continuar aquela relação. Ela tinha que aguentar tudo por causa dos filhos. Agora, a pergunta que eu faço é, os filhos querem ver a mãe sofrendo violência física, emocional, psicológica, ou talvez eles estariam dispostos a ter uma vida menos confortável financeiramente, mas ver aquela mãe bem. Então, muitas vamos dizer, se usam como muleta a questão dos filhos, e na verdade, muitas vezes os filhos preferiam que não fosse assim. Contando da minha experiência, eu queria muito que minha mãe tivesse feito outra escolha, que a gente tivesse saído de casa para não continuar vivendo coisas que a gente viveu por muito tempo. Tanto que a minha escolha de ser independente financeiramente veio muito daí. Eu falei, eu vou ser independente financeiramente porque eu nunca vou depender de ninguém nesse ponto da minha vida. Então, eu como filha digo, eu preferia que não tivesse acontecido que ela tivesse aceitado sair mesmo que a gente perdesse padrão de vida. Então, a mulher aceitar que às vezes precisa cair esse padrão de vida para ela recomeçar, né? E muitas têm dificuldade de aceitar isso. Outra dica é elas tentarem se qualificar, estudar, fazer cursos e tudo que ela puder para entrar numa condição melhor de emprego, né? Isso melhora a chance dela no mercado. E organizar as finanças dela, para que ela possa ter saúde emocional para sair dessa relação. Eu acho que se ela tiver com a vida financeira organizada, não tiver dívidas, as chances que ela tem aí de sair bem dessa relação é melhor. E também para que ela possa pagar uma terapia e cuidar da saúde emocional dela. Eu acho que é fundamental, assim, colocar no orçamento dela uma terapia que ajude ela a tratar essas questões e sair desse relacionamento abusivo. Então, se eu pudesse dar algumas dicas, seriam essas, assim. Bacana. Não, é legal o que você comentou, porque às vezes quais são os ganhos e quais as perdas, né, de mudar uma situação, de mudar de vida, né? E às vezes isso, que ganhos secundários eu tenho com isso? E às vezes elas ficam presas a isso, né? Então a gente precisa repensar. Situação financeira, a gente consegue, né, conquistar se a gente estiver bem,
né? É Então, o verdade. que você colocou, assim, talvez se você, né, suas irmãs, sua mãe, enfim, se vocês estivessem, né, tiverem bem, vocês conseguem trabalhar, estudar, conseguem, né, construir um patrimônio ou a vida que vocês gostariam de ter, né? Se eu não estou bem emocionalmente, né, eu não estou bem em lugar nenhum, nem com dinheiro, nem sem dinheiro, e aí isso eu não posso, né, fazer diferente, né? Então, se você coloca os seus filhos nessa situação, talvez o prejuízo emocional, né, que eles vão ter a longo prazo é muito maior porque eles não vão conseguir depois construir a vida deles, né? Vão ser pessoas Eles vão ter mais inseguras, dificuldades, né? E vai né? refletir em todas as áreas da vida depois, né? Exato, né? E a gente depois vai ter que fazer um trabalho, né, para ressignificar tudo isso, para se fortalecer, para conseguir seguir, né, de uma maneira melhor. Tá. Teria algumas dicas práticas para esse processo de ressignificado? Ele tem que ser só com a ajuda do terapeuta ou já tem algumas coisas que a pessoa pode ir fazendo no dia a dia para ressignificar os valores dela, a forma como ela se relaciona com tudo isso, Lara? Uhum, tá. Geralmente, quando a gente está falando de algumas situações que mexem muito, que são complexas, a gente não consegue fazer muito sozinho, porque vai ter um ponto cegos que a gente não consegue perceber e não consegue ir adiante. A gente consegue ir até uma parte, né, mas muitas vezes a gente precisa disso, né, com que o outro também traga, né, para você essas questões, para que a gente consiga avançar, sabe? Então, quando a gente está tão envolvido na questão, a gente tem dificuldade de olhar por várias vertentes, né? Mas, a princípio, né, eu posso entender, né, tentar entender, reconhecer em mim que questões que ficaram em mim, né, o que eu preciso trabalhar em mim, o que é uma fragilidade, né, que eu preciso trabalhar, né? Isso já é um ponto importante, porque aí eu deixo de ficar só reagindo, né, me sentindo dessa maneira, sem conseguir atuar sobre isso, né? E aí eu começo a buscar esses caminhos, como que eu me fortaleço, como que eu me aproprio, como que eu aceito a minha história sem sofrer, né? Porque às Também tem vezes isso. ainda tem um sofrimento envolvido. Racionalmente eu Verdade. estou contando para você, mas emocionalmente eu ainda me sinto lá atrás, né? Exatamente. Ferida, sofrida, Uhum. né? E aí a gente precisa tratar isso, né? Senão a É gente verdade. não consegue, né? Emocionalmente a gente para aí. A gente está falando dessa questão da violência contra as mulheres, é claro, gente, é a mulher que é vítima. Depois vão falar assim, ela está falando que o homem que é vítima. Mas como que é também para o homem? Porque ele também tem alguma dor que está ali, né? Porque eu acho que ninguém que esteja emocionalmente bem tem a violência como um jeito de viver, né? O que acontece do ponto Sim. de vista emocional, psicológico, com o homem, Lara? Assim, porque a gente tem situação, por exemplo, no meu caso, na minha experiência, existe uma doença que é o alcoolismo. E era ela que era a Uhum. geradora daquela situação de violência doméstica. Tanto que quando os períodos que meu pai tentou parar de beber, a violência doméstica não existia. Então ela era fruto de uma situação de uma doença chamada alcoolismo. Mas eu sei que além do Uhum. alcoolismo, tem outras questões emocionais também que fazem com que os homens tenham esse comportamento, né? Sim. Se a gente for olhar a fundo, né, esses homens, explica, né, não justifica, então, né, porque às É vezes as mulheres, isso, não né, é? não justifica, mas explica, né? Isso quer dizer que história de vida esse homem tem? Esses homens, muitas vezes, eles são consequência da sua própria história. Eles são vítimas da sua própria história e depois são agentes, né, agressores, que são os algozes da história do outro, né? Então, aquilo que para ele é tão ruim. A Cássia Leal comentou assim: eu tenho 4 irmãos, a influência de um lar infeliz reflete até hoje e não é só nas mulheres. Tá, é isso aí. Né, como que esses homens conseguem ou não, né, lidar também com as suas histórias? Às vezes a gente tem um homem, né, que veio de uma família também violenta, também desestruturada. Muitas vezes esses homens ele tem muito problema com a figura feminina, né? Essa figura feminina ela desperta raiva, né? Ela desperta tristeza e essas emoções eles não conseguem perceber que faz parte dessa história. Eles só reagem, só se defendem a isso, né? Tentando controlar isso, né? Através de um descontrole com o outro, né?
Então, a gente também vai perceber nessas histórias, por isso que a gente está falando assim, a importância de reconhecer, de tratar, né, para não viver em função disso, né? Muitos desses homens, eles vivem em função da sua história. E aí a gente tem junto alguns transtornos mentais, né, como você colocou, algumas doenças, como alcoolismo, uso de substâncias. Às vezes a gente tem casos de depressão, de alguns outros transtornos, que eles não reconhecem, né, e esse desconforto, essa angústia e mal-estar, eles tentam fazer alguma coisa com isso, e essa alguma coisa, ela vem em forma, né, de agressão, né, de violência, né. Então, na verdade, Então, eles as também duas têm. pessoas precisam de tratamento, né? O caminho ideal aí nesse processo seria uma terapia em que as duas pessoas pudessem ser tratadas, né? Talvez esse homem também precisa desse tratamento para trabalhar essas questões que estão incomodando e estão gerando esse comportamento agressivo. Sim, precisaria. Alguns a gente consegue mexer nisso, né? E eles conseguem identificar, porque os prejuízos, né, começam a ficar muito grandes e eles começam a se dar conta de que tem alguma coisa errada, e aí a gente consegue, então, né, fazer esse tratamento, né? Alguns a gente não vai ter esse acesso, eles não vão, né, passar por isso, e aí a gente tem os casos de reincidência, e aí a gente tem os casos de ter que excluir essas pessoas da sociedade porque elas não conseguem não prejudicar o outro, né? E aí Como não os tem muito o casos que aí mais fazer. graves, enfim. E aí, infelizmente, a gente não consegue. O que é importante é que as mulheres saibam que existe uma rede de apoio, porque muitas das vezes não confiam ou têm medo, né? Acho que essa sensação do medo, talvez ela seja que Uhum. explique melhor o motivo das pessoas não pedirem ajuda ou não saírem de casa, né? Até porque a gente tem histórias de mulheres que saíram e que foram perseguidas e violentadas ou assassinadas depois. Então, como Sim. trabalhar essa questão do medo para recomeçar? Porque precisa recomeçar, né? A Cássia também contou que ela se casou pela segunda vez e que aí ela teve a oportunidade de recomeçar. Então, como que a gente faz para recomeçar, Lara? Uhum. Tá. Talvez um primeiro ponto também seja entender como que você está hoje, né? O que a gente precisa para sair dessa situação. Às vezes as mulheres, elas ficam ainda algum tempo nessa situação porque elas estão com o marido idealizado, né? Aquele que é Ah, tá. fantasiado, né? Então, assim, aquele que eu casei, que é para a vida toda, que é pai dos meus filhos, e isso gera, né, uma crença de que eu preciso ficar aqui, né? Casamento é para sempre. Eu escolhi ele, eu preciso me responsabilizar por essa escolha. Tem a Então, questão ainda tem uma religiosa aí autocobrança, também, porque né? tem algumas questões religiosas também que meio que obrigam Tem. a se manter na relação, né? Tem, embora hoje a gente tenha liberdade de expressão, tem várias religiões, enfim, isso ainda é muito enraizado, né? Então, por que que você separou? Por que que você não deu certo, né, E a com mulher um homem? largada, a mulher separada é sempre a culpa é dela, né? Quando ela é separada, a culpa é da mulher, né? Exato, Na né? visão da Então, sociedade, ela né? fica. Sim, e ainda tem bastante, né? Principalmente quando ela fala para os pais, né? Então, os pais, por que que você separou? Por que que você vai separar? Né? Casamento não é fácil mesmo, tem que ficar, né? Tem que ficar para o resto da vida, né? Você tem que se responsabilizar pela sua escolha, é pai dos seus filhos, né? É verdade, é É, verdade. então, o que foi bom no começo, então as pessoas se apegam a isso. Ah, não, ele tem coisa boa, ele vai melhorar. Então, esse marido idealizado, que não é o concreto, que não é o que ele pode dar, mas é o que eu fico imaginando que eu preciso ter, que eu preciso fazer. E aí, né, até que você começa a perceber que tem outras possibilidades, né, que você não precisa ficar presa às suas escolhas e às suas histórias, né? A vida, ela é dinâmica, ela é movimento. A gente precisa buscar ser feliz, né, estar bem. E aí, quando a gente começa a ampliar um pouco esse pensamento, de perceber outras possibilidades, outras pessoas, e às vezes o trabalho, o dinheiro, ele também fortalece isso. Eu me sinto produtiva, minha autoestima melhora, eu conheço outras pessoas, eu sou valorizada, né, por outros meios, por outras pessoas. E aí isso traz a dimensão de que, opa, né, o mundo não é isso aqui que eu vivo aqui dentro da minha casa. O mundo é gigante, né? Tem pessoas que podem, né, que me respeitam, né, que gostam de mim da maneira que eu sou, enfim, que eu posso construir relações mais saudáveis, né, que me tragam bem-estar. Eu acho que talvez entender essa questão do conceito de bem-estar, né? Que nem sempre está ligado a ter um padrão de vida melhor ou
morar numa casa melhor, ou ter roupas, ou sair para restaurantes bons, né? Talvez repensar o que é bem-estar ajude a mulher a fazer uma escolha que às vezes ela está até trabalhando e ela não faz essa escolha porque ela está apegada a um modelo de vida que disseram que era o correto para ela, né? Uhum, sim, um padrão, né? Padrão de família, ou padrão de vida, enfim, tem vários padrões aí. E não quer voltar para a casa dos pais também, né? Muitas não querem voltar porque acham que é um retrocesso ou é uma humilhação ter que voltar, né? Então ela prefere ficar naquela situação. Sim. E às vezes é um passo necessário, né? A gente volta um para depois dar três, sabe? Então não tem problema mudar, não tem problema dar errado, né? Não tem problema, né, eu mudar o caminho, né? O importante é continuar caminhando bem, feliz, com saúde, né? Como contou a nossa colega que está aqui, né? Que seguiu em frente, está no segundo casamento e que desse segundo Sim. casamento ela encontrou aí um companheiro que ela tem uma relação muito mais saudável, né? Então, se permitir, Uhum. né, viver novas histórias também, mas repensando também, né? Porque muitas também seguem o ciclo, né, Lara? Ela viveu um relacionamento abusivo, ela sai daquele relacionamento por algum motivo e ela entra em outro relacionamento abusivo. Né? Isso Ela não tem. sai desse ciclo de relações que fazem mal, né? Exatamente. Por isso que a gente vai falar que, ainda que o outro faça isso com você, né? Porque você permite que ele faça, né? Que questões aí tem em você, né? Que ainda que você mude de parceiro, né? Você vai continuar vivendo, né? Você continua repetindo isso, né? Porque isso é um padrão que você estabeleceu, né? Que tipo de relacionamento você teve, como foi essa sua história, por que que você se coloca nessa situação de não valorização, de sofrimento contínuo, né? Então, muitas vezes, a mulher precisa, né, trabalhar isso nela, né? Porque aí sim ela pode escolher ou não permitir com que o outro faça isso, né, com ela. Tem muito também da mulher achar que o homem não vai fazer mais. Ele me prometeu que não faz mais. Por que ela acredita nisso tantas vezes, né? Que aí eu tô falando do mesmo relacionamento. Ela tá com a mesma pessoa, ela sofreu violência já várias vezes, mas ela sempre acredita que isso vai mudar. Isso tudo que a gente falou agora há pouco, né, o quanto ela fica presa nessas questões de ficar buscando algum ganho nessa relação, de se sentir emocionalmente presa, então ele me faz mal, mas ele também me faz bem, porque emocionalmente eu estou muito ligada a essa relação, né, eu não percebo outra possibilidade, ainda que me traga insegurança, medo, parece que eu vou me sentir pior se eu estiver sem ele, né, é essa sensação, né? Porque você está, né, adoecida, né, emocionalmente, desgastada, fragilizada, né, e portanto você não consegue perceber, né, o quão pode ser melhor, né, sem ele, a partir do momento que você consiga se tratar, né, e ficar bem. Então, o tratamento é o caminho, gente. Olha, meninas, escutem. Fazer terapia é fundamental. Aí ter uma boa psicóloga, alguém que a gente possa confiar, é fundamental, talvez aí para a gente sair desse ciclo que muitas mulheres entram e que não conseguem sair, né? Gente, assim, a gente já está indo para o finalzinho, passa super rápido o Sim, tempo quando a gente sim. está falando de assuntos que são importantes. Se alguém ainda tiver algum comentário, alguma pergunta, manda pra gente que a gente vai tentando responder aqui. A Angélica colocou que é muito bom falar disso, parabenizando a gente por tratar desse assunto. Eu já tinha lido alguns outros comentários. A Ti Coronato falou que a maior riqueza que existe é a paz e o bem-estar. Então, Ti, isso aí não tem preço, né? Roupa de marca tem preço, paz de espírito não tem preço, né? Então, que a gente possa aprender isso. E a Cássia está falando aqui também que não há cura sem terapia, que é importante demais para trazer para o consciente essas questões e poder tratar elas de verdade, né? Então, a importância do tratamento aí junto aí desse processo ter a independência financeira, mas também se cuidar emocionalmente para que você consiga sair dessa situação, né? Talvez a gente está falando de tudo que nos fortalece, assim, o que vai me ajudar, o que são redes de apoio, né? Que
pessoas, que situações, que lugares eu posso buscar que vão me trazer esse fortalecimento que eu preciso, né, esse apoio. Então, a gente está falando aqui da situação emocional, que é fundamental, né, para que a gente cuide, para que a gente siga, né, em frente. E aí, né, o seu trabalho também, o quanto isso fortalece, né, porque a gente se sente, então, a gente vai se apropriando das nossas escolhas, né, do nosso valor, do nosso lugar. Então, assim, eu tenho esse poder de escolha, né, eu sou o suficiente, né, embora seja tão bacana os relacionamentos que são saudáveis, né, e a gente tem um parceiro, né, e a gente tem uma parceira, enfim, é legal dividir a vida, né, mas é muito importante eu sentir que eu sou capaz, que eu sou suficiente, né, que eu posso escolher aquilo que me Até para faz bem, estar aquilo bem que me numa faz relação, feliz, né? Se você né. se sente suficiente, você está bem na relação, né? Sim, com certeza. Até para ir para Sim. uma outra relação. Bom, então a gente vai Uhum. encerrar com algumas coisas aqui que é importante. Eu só queria contar para vocês assim, não esqueçam desses números que a gente falou da violência. A cada 7 segundos, uma mulher sofre violência no Brasil. Então a gente precisa se ajudar, né? Aquilo que a Vanessa comentou, que às vezes é difícil, a amiga não dá margem para a gente perguntar, a gente sabe que ela está sofrendo, mas na medida do possível a gente trazer esse assunto à tona, porque isso está acontecendo e às Uhum. vezes está acontecendo do nosso lado, tá? Buscar ajuda, então, tem o número 180, tem o Ministério Público que pode te dar, inclusive, advogado, pode te dar, Uhum. se a mulher estiver sofrendo uma violência muito grande, ela pode, inclusive, ir para um abrigo em que ela vai ter Sim. proteção policial e ela vai ficar isolada, sem acesso desse agressor, nos casos mais graves, tá? Então, tem sim uma rede de Uhum. apoio. E nós, mulheres, precisamos nos unir e uma encorajar a outra, tá? Então, contem Uhum. com a gente aí, contem com uma consultoria financeira que possa ajudar vocês aí, se alguém estiver precisando, eu estou à disposição. Tenho certeza Sim. que a Lara também, se puder apoiar as pessoas da melhor maneira possível, também vai apoiar. Uhum. Importante que as mulheres se sintam empoderadas e saibam que elas têm sim condições de sair dessa situação e de terem uma vida aí na plenitude que merece, né? Todo mundo merece isso, né? Se você quiser dar um recadinho Sim. final, ainda dá tempo. Lara, pode dar um recadinho aí pra gente encerrar. Legal, Jana. Obrigada, viu, pelo convite. É sempre bom a gente compartilhar, dividir. A gente precisa se apoiar, a gente não está sozinha. A gente acha que a gente vive isso, que a gente está sozinho, mas a gente não está. Tem muitas outras pessoas que passam por essas situações. Então, fale, busque ajuda. Né? Quando a gente está falando de violência, a gente está falando, né, de um ato que é covarde e ele só acontece, né, no silêncio. Então, quanto mais você falar e mais pessoas você tiver à sua volta, mais apoio você vai ter, mais suporte você vai ter, e aí isso diminui, então, com que ele possa agir, né, dessa maneira, porque ele não vai agir se ele não conseguir, né, se tiver tantas outras pessoas, né. Então, a gente precisa se unir, né, e se fortalecer para seguir em frente, se cuidar emocionalmente, se fortalecer também financeiramente, né, para que a gente possa se apropriar da nossa vida. Ah, muito bom. Lara, assim, super obrigada pelo papo. Vou pedir para o pessoal, assim, se você sabe de pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto, compartilhem o vídeo. Daqui a pouquinho eu vou deixar o vídeo todo gravado, disponível no IGTV da Moneta aqui no Instagram. Quem ainda não segue a Moneta, se quiser seguir, a gente publica bastante conteúdo sobre educação financeira e eu acho que isso pode ajudar muito mais pessoas. Então acompanhe, o vídeo vai estar na íntegra gravado, a gente vai colocar no YouTube também, para que a gente possa fazer com que esse assunto chegue a mais pessoas e a gente encoraje mais pessoas a contarem as suas histórias, a se apropriarem dela e saber que a gente recebe todo o apoio que a gente precisa para sair dessa situação. Então contem com a gente aí, tá? Muito obrigada, viu, Lara? Eu estou muito Aí. feliz assim, de ter conseguido trazer esse tema aqui para a Semana ENEF, porque além de tecnicamente eu saber que é um tema importante, emocionalmente é um tema que eu me sinto na responsabilidade de falar por ele, já que eu consegui trabalhar isso e não reproduzir isso na minha vida adulta, né? Então eu me sinto Sim, responsável ótimo. por trazer esse assunto. É isso que a gente busca, né? Por isso que as mulheres venham para que a gente se fortaleça, né? E vocês possam mudar a história de vocês, mudarem a vida de vocês, como você fez, Diana. Então, esse é sempre o melhor caminho. A gente se construir da maneira que a gente quer, né? E ser feliz com isso, né? Então, obrigada, viu? Obrigada, a gente se vê aí em outros encontros, outros Obrigada. trabalhos. Tá Se bom? Deus quiser, Obrigada a vamos sim. todos. Gente, obrigada a quem estava aqui participando, viu? Um grande beijo para vocês e a gente se vê por aí.
Beijo, até Certo? mais, até mais. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo, Até tchau, mais. tchau. Beijo, obrigada.